Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 12 de março de 2019, uma terça-feira chuvosa, Foz do Iguaçu. Este é o verbete de número 4.785. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 8 máximos. O tema é Psicometria do pedido de TENEPS, da especialidade Acolhimentologia. O verbete foi redigido pelo verbetógrafo veteraníssimo Oswaldo Vernet. O professor Oswaldo Vernet é brasileiro, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Analista de sistemas, graduado em matemática aplicada, modalidade informática, mestre em engenharia de sistemas e computação, ênfase algoritmos, doutor em engenharia de sistemas e computação, ênfase teoria de grafos, pós-doutor em matemática pura, ênfase geometrias não euclidianas. Voluntário da Conscienciologia desde 2014, docente de Conscienciologia desde 2015, tenepsista desde 2015. Autor do livro Geometria Absoluta de 2012. Vamos então ler a definição do verbete? A psicometria do pedido de TENEPS é a auscultação energoparapsíquica da requisição assistencial recém-recebida, empreendida pelo tenepsista, homem ou mulher, com o intuito cosmoético de tentar aprofundar a compreensão de fatos e parafatos envolvidos na solicitação, intensificando o rapport com os assistidos. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal do acolhimento interassistencial, os lateropensenes elucidativos, o elo pensênico entre tenepsista, solicitante do pedido, amparador extrafísico de função e assistidos, os grafopensenes do requerente, a importância da teática da diferenciação pensênica na ausculta parapsíquica, a pensenosfera tratora assistencial. Na fatologia, a atenção focada do tenepsista ao receber a solicitação de assistência, a tentativa de familiarizar-se com o contexto assistencial descrito, a relevância do detalhismo nas informações relatadas, a autoridade vivencial do tenepsista, favorecendo o aprofundamento no contexto assistencial, a ocorrência de múltiplos pedidos versando sobre o mesmo tema em certo período, a negligência na redação, tornando o pedido impreciso e omisso, as imaturidades do tenepsista, toldando as possibilidades de maior aprofundamento, a empatia com os envolvidos em tragédia noticiada, motivando a redação de pedido pelo tenepsista atilado, o momento de descartar o papel do pedido, a gratidão ao solicitante pela possibilidade de assistir, a modéstia de atribuir o sucesso da ausculta psicométrica também ao mérito do assistido. Aqui temos muitos itens interessantíssimos nessa patologia aqui, vai ser difícil dar conta de todos, são muitos no debate, mas esperamos trazer ao máximo aqui. Para a patologia, destacamos a parafenomenologia convergente ao acolhimento do pedido, as energias perceptíveis do amparador extrafísico de função ao manusear o pedido, a atenção à sinalética energética e parapsíquica pessoal no momento da chegada do pedido, o uso dos palmochakras no sensoriamento do pedido escrito, o insight retrobiográfico acerca do assistido, a falta de rapport com o assistido podendo inviabilizar a psicometria do pedido, a intervenção do amparo extrafísico estabelecendo os limites para perceptivos condizentes à maturidade do tenepsista, a possível confirmação parapsíquica da assistência em curso por meio de banhos energéticos, a autovivência do estado vibracional profilático, encerrando a psicometria, diz assim, e resguardando o tenepsista de possíveis rebarbas. Olha quanto item interessante para a gente debater sobre a prática da TENEPS. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes. Autoavaliação do tenepsista, autoexperimentação tenepsológica, autovínculo tenepsístico vitalício, para percepção impressiva, pedido de TENEPS. Na frase enfática, a psicometria do pedido de TENEPS, empreendida com o intuito fraterno de melhor acolher
todas as consciências envolvidas, demonstra maturescência no aprimoramento do autoparapsiquismo. Você acolhe com atenção os pedidos de assistência encaminhados? Quais experiências psicométricas já vivenciou na recepção das requisições? Na bibliografia específica, o autor contribui com 3 referências para aprofundamento do tema. E na mega-análise da equipe da Enciclosapiens, constituída pelos professores André Chataloff, Cláudio Monteiro, Elizabeth Correia e Lapadilha, a mega-analista do dia destacou os 20 seguintes itens chamativos do verbete: auscultação, sensoriamento, rapport, acolhimento, acoplamento, atenção, fato para fato, afinidade, desassim, intenção, autoconfiança, sincronicidade, parapercepção, interassistência, autovínculo, autorresponsabilidade, acolhimentologia, tenepsologia e interassistenciologia. Uma pergunta sempre inicial de praxe, bem-vindo, né? Inicialmente, mais uma vez, a essa cadeira. Muito bom, Oswaldo. E esse é o verbete de número? 26 ou 7, acho que é 6, 26. Muito bom. 26. E Eliana, então, o que levou você, né? Obrigado por essa mediação. A gente trabalha junto já há algum tempo na Enciclosapiens, mas aqui no Tertuliário é a primeira vez, né, que está acontecendo a mediação sua. Obrigado pela disponibilidade. Agradecer aos presentes, os colegas aqui, especialmente os amigos das CTNEPs, que sempre que eu falo de TENEPs, coincidentemente eles estão presentes, né? Então é uma coisa muito boa. Teletertulianos, a equipe do Tertuliarium, meus agradecimentos por mais esse apoio, por mais essa vez, né? E 2 agradecimentos especiais que eu não podia deixar de fazer, porque quando eu compus o título desse verbete, psicometria e pedido de TENEPs, não é que tinha um verbete chamado psicometria, cujo autor está presente, o professor André Chataloff, e tinha o verbete pedido de TENEPs. A autora está presente, era a professora Pilar Alegre. Aí eu falei assim, pô, vai ser mole, né? Eu pego um verbete de um, pego o verbete de outro, faço lá uma mexida e sai um verbete. A ilusão trida, né? Nada disso, né? Então, deixa eu contar uma história assim, de como é que surgiu a ideia desse tema. É claro que ela surgiu de um fenômeno, né? A especialidade óbvia para esse verbete seria ou a parafenomenologia ou a parapercepciologia, que, quando eu propus o título, era a especialidade que eu coloquei. Só que por que eu puxei para a acolhimentologia? Porque eu não quero dar ênfase no fenômeno pelo fenômeno em si. O objetivo aqui é o quê? A gente fazer psicometria no sentido de se inteirar mais e poder assistir melhor, né? Aí eu falei, bom, podia pôr interassistenciologia, caberia perfeitamente. Mas aí eu lembrei do polinômio interassistencial, né? E a primeira fase é justamente o acolhimento, né? E na enciclopédia, eu acho que eu não encontrei acolhimentologia como especialidade, mas tinha no DAC, no Dicionário de Argumentos. Eu falei, então vamos puxar para a enciclopédia, né, e inaugurar essa especialidade, acolhimentologia, que eu penso que é exatamente o que a gente quer fazer quando esse tipo de fenômeno acontece, né? Não é o fenômeno pelo fenômeno, não é bisbilhotar a vida do assistido, não é isso. É como é que a gente pode ajudar na assistência, né? Se inteirando melhor, observando melhor o contexto, né? Ajudando o amparador sem nenhuma pretensão aí, mas no sentido de estar mais disponível, de estar mais aberto, né? E lendo seu verbete, a gente sente esse padrão mesmo do acolhimento do tenepsista ao pedido de TENEPS. Isso fica mais forte do que o processo todo da parapercepção, do próprio processo da psicometria. E eu acho que está exata, assim, a minha percepção. Como é que eu cheguei nesse título, né? Foi exatamente uma experiência que eu tive. Não vou dar detalhes de nome, nada disso. Vou relatar só o contexto, como é que aconteceu. Chegou um pedido de TENEPS para uma determinada pessoa que estava hospitalizada, né? E chegou pelo WhatsApp, né? Que agora a gente recebe pedido
no qualquer meio, né? É e-mail, é WhatsApp, nem sempre o pedido vem grafado, por escrito. Eu olhei para aquilo e me deu vontade de pedir uma foto da pessoa, que é uma coisa que a gente normalmente não faz, né? Aí eu perguntei assim, não tem uma, já que a pessoa está no hospital e tudo, não tem uma foto da pessoa? Aí prontamente, na mensagem seguinte, mandou a foto da pessoa. Naquele momento eu não fiz nada, eu guardei. Quando chegou mais perto da hora da TENEPS, eu fui examinar aquilo, né? E quando eu fiz o acoplamento mais profundo com a foto, veio a imagem da consciex que estava interferindo no contexto, que era um parente da pessoa hospitalizada, já dessomado, e que tinha muito apego à pessoa. Então, meio que estava mantendo a pessoa ali naquela da saudade, tudo, e os médicos não conseguiam um diagnóstico do que estava acontecendo. Né? Vou dizer o resultado porque o mérito não é meu. No dia seguinte, a pessoa teve alta. Então, no que eu fiz esse acoplamento, a consciex provavelmente foi encaminhada. Eu não tive percepção assim durante a sessão da TENEPS do que aconteceu, mas tudo leva a crer, né, que aconteceu ali um encaminhamento e a pessoa pode ser liberada, porque na verdade não tinha nada físico complicado, estava tendo uma perturbação ali causada pela imaturidade pelo apego dessa consciência, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, poxa, se isso foi possível nesse contexto, que tal tornar isso um hábito? Tentar fazer esse exercício. É claro que tem vezes que a gente vai conseguir, tem vezes que a gente não vai ter competência de entrar ali no contexto, mas que tal fazer isso no sentido de acolher melhor essas consciências e esses pedidos. E aí aconteceram uma série de outros casos em que foi possível essa abordagem pela psicometria, né? Não dá para dizer assim, prioritariamente, que tipo de fenômeno. Cada caso, parece que acontece um fenômeno diferente. Um é uma clarividência, como foi esse caso. O outro, às vezes, é uma intuição muito forte. Teve uma vez que me passou o nome, e eu falei assim, leva ao médico ontem. Né? E aí não foi tomada nenhuma providência, a pessoa dessomou um mês depois. Mas assim que eu vi o nome da pessoa, eu não sei explicar o que é os meandros do fenômeno, porque não é o fenômeno que é importante, é o que a gente vai fazer com aquele conteúdo. Né? O fenômeno, o professor Valdo diz isso no DAC, ele é um pretexto para uma interlocução multidimensional. Essa é a função do fenômeno, é o conteúdo dele te permitindo interagir multidimensionalmente. Né? Então, toda a ideia desse verbete foi nesse sentido. E aí veio a encomenda depois de uma sessão, mas foi bastante tempo depois. Ora, seria bom escrever sobre aquele episódio que aconteceu, porque vai esclarecer bastante gente. Né? Então, basicamente, a motivação foi essa. Encontrei muita facilidade, porque tinha 2 verbetes convergentes com o tema, então eu pude aproveitar muita coisa do que o André relatou, do que a Pilar relatou. Foi bastante tranquila a redação do verbete. E, assim, com algumas casuísticas que a gente tem para relatar aí, conforme as perguntas, conforme o encaminhamento. Com certeza, a gente vai querer ouvi-lo bastante. Eu vou atender 2 perguntas aqui do Stélio e depois a gente começa aqui o nosso debate com os presentes. Hoje a nossa amiga de volta, muito bem-vinda. Mega Cida está presente. Exatamente. E ela já vai poder fazer todas as suas ótimas perguntas daqui a pouquinho. Pergunta de Lisboa, Portugal. Paradoxologia, página 3. Poderia comentar o paradoxo de o descarte do papel contendo pedido de TENEPS não implicar necessariamente a conclusão da assistência? E quanto aos pedidos recebidos pelo correio eletrônico? Isso. Eu tenho como... eu vou responder uma subpergunta, antes de responder a pergunta. Eu tenho como hábito grafar os pedidos que eu recebo por meios não escritos. É claro, um tenepsista que recebe um volume enorme de pedidos não vai ter tempo, ele não vai ter condições de fazer isso. Né? Mas eu ainda costumo ver um pedido por e-mail e tudo, eu transcrevo e ponho na caixinha. Né? O WhatsApp, às vezes, eu faço a mesma coisa, ponho lá na caixinha da TENEPS, que no meu caso nem é uma caixinha, é um caderno onde eu vou inserindo
aquele caderno para cartões que a gente usa, ali eu vou colocando e ali mesmo eu já vou descartando os pedidos. E aí acontece o seguinte, lá pelas tantas a gente precisa fazer uma revisão nisso, porque a caixa ou o caderno vão enchendo e não cabe mais pedido. Você tem que, periodicamente, fazer uma limpeza ali. Aí o que eu faço? É um por um. O mesmo processo que eu fiz no acolhimento, eu faço no descarte. Tenta acoplar ali e ver. Bom, não, esse aqui já foi, não, esse aqui já está bem, tem uns que ficam muito óbvios, não, esse aqui já está legal. Não, esse aqui precisa ficar mais tempo. Mas é psicométrico, não é um processo racional, de, não, esse aqui já tem 3 meses, então está bom. Não é isso. Né? Às vezes tem coisa que está lá 2 anos e eu não sinto vontade de descartar o pedido. Por outro lado, não é o descarte do papel que vai encerrar a assistência. Até porque tem o erro paraperceptivo do tenepsista. Né? Já pensou, a gente joga o papel fora, pronto, aí tira a assistência, acaba com... Claro que não dá para... O amparador não é bobo, a Equipex não é boba de trabalhar dessa forma. Né? Então, existe a probabilidade aí do erro de avaliação do tenepsista, né? Que a gente tem que contar com isso. Então, é claro que eliminar um papel precipitadamente, isso não vai afetar a assistência, a continuidade da assistência. Claro que não. Né? É mais uma questão de renovar ali o espaço para os pedidos. Né? Mas se a assistência estiver em curso, ainda não tiver sido concluída, é claro que aquilo vai ter continuidade, independentemente do papel escrito. Ela pergunta sobre os pedidos recebidos pelo correio eletrônico. Você imprime, é isso, os e-mails? Eu transcrevo. Você... Sabe por que eu transcrevo? Porque eu vejo que tem um processo aí de fixação na pensenidade do tenepsista. Porque aonde a sessão de TENEP se desenvolve? É na pensenosfera do tenepsista. Né? Então, se aquelas informações estão registradas, se você leu, você se inteirou, e aí quando você escreve, aquilo parece que fixa mais, parece que você toma mais contato com aquelas informações. Né? Então, é um hábito que eu tenho, sempre que possível, eu transcrevo o pedido para o papel. Quando ele vem por meio eletrônico, às vezes verbalmente, às vezes a pessoa te faz um pedido de TENEPS e encontra, põe não sei o que aí na TENEPS, tá, mas chegar em casa eu vou escrever. Eventualmente eu vou pedir um dado, olha, tem endereço, que às vezes dá vontade de ir no Google, lá onde está a pessoa, para fazer um rapport, não é para ver a casa da pessoa, não é isso, mas é para intensificar exatamente essa ponte, essa possibilidade de assistir. Eu já fiz isso, Google Maps andando na rua da pessoa, já me deu vontade de fazer isso. Né? Exatamente, Exato. A Pilar está falando aqui que é um tipo de heteroscopia. Exatamente, do local, você se ambientar ali com a região onde vive aquela pessoa. Né? Agora, uma pergunta Pois não, claro. Tem um pedido que foi solicitado que ficasse permanente. Então, ele está lá. Perfeito. Está lá na minha mesa, na minha mesinha. Ele está lá permanente. Vitalício. Eu nem lembro a data, porque já faz mais de ano e está ali, presente, diariamente. Diariamente passa o olho, não fico lindo todo dia, né? Mas o olho passa ali, né? Isso é uma coisa, até se tiver pergunta para a gente comentar depois, essa releitura periódica dos pedidos. Isso é um refrescamento, é um refresh que a gente dá na pensenidade acerca do que está sendo... Como você faz? Qual é a sua periodicidade nessa releitura? Uma vez por mês, por exemplo. Por aí. Às vezes dá uma vontade doida de, antes da sessão de TENEPS, ler aquilo tudo de novo. Aí eu faço. Né? Não sendo uma vontade nosográfica, eu cedo. Não tem problema nenhum. Né? Ali estou querendo me inteirar mais de como... E aí, às vezes, reaviva a memória de um pedido que você nem lembrava mais que estava lá. Pedido mais antigo, ou que foi feito de uma maneira mais rápida.
né? Otimiza o rapport, a sensação de que isso O que eu acho volta. importante é ter aquilo na pensenidade, né? Porque o amparador não vai abrir a caixa para ler o pedido. O amparador ele faz rapport através da sua pensenidade. Então, quanto mais claro você tiver esse contexto, mais você facilita o trabalho, né? Agora, uma pergunta do nosso teletertuliano, super assíduo também. Ele está atualmente em Ouarzazate, Marrocos. Não sei se é assim que se pronuncia. Do Marrocos, ele manda a seguinte pergunta. Coloquiologia, página 1, linhas 2 a 4. Qual a sua conduta dentro da singularidade de cada tenepsista quando fica com a pulga atrás da orelha quanto à intencionalidade do solicitante, podendo evitar acompliciamentos anticosmoéticos, né? Ou cosmoéticos, ele colocou cosmoéticos ali no verbete. Aqui no caso era anticosmoéticos mesmo, né? Isso. E quando tem a sensação, por vezes equivocada, de determinada assistência não ser para o próprio bico. Como mexer com esse vespeiro? Ele juntou juntou. Primeiro, boas energias aí para o Marrocos, para essa sua itinerância que longínqua, né? Está sempre circulando, sempre assistindo, muito positiva. E não deixa de contribuir aqui com a nossa tertúlia, né? Todo dia. Então vamos lá. Pôr a mão na cumbuca, é claro que isso tem um limite, né? A gente tem que saber, tem que usar aí o bom senso, que não basta a boa vontade para assistir, não basta a boa intenção. Você precisa saber onde você está mexendo e nem sempre a gente sabe. Por isso que a gente tem supervisão extrafísica na TENEPS, né? Porque o amparador, não é que ele seja muito mais evoluído do que a gente. Tem até uma ortopensata que fala isso. O amparador seu de TENEPS, quando ele ressomar, ele vai ser igualzinho a você. Né? Por isso que eu não tenho medo de pagar mico para o amparador, porque ele entende que quando a gente ressoma, restringe um monte de coisa, fica mais complicado. Então é assim, a gente põe a mão na cumbuca porque tem um respaldo por detrás. Ninguém banca uma TENEPS sozinho. Não existe. A TENEPS é um trabalho de parceria. Né? É um contrato. Você faz um contrato com a multidimensionalidade. Né? Então, você põe a mão na cumbuca na medida aí da intencionalidade. Você entra com a sua disponibilidade e com a sua boa intenção. Né? Nem sempre a gente tem um discernimento se aquilo é para o próprio bico ou não. Para isso tem um amparador. O amparador faz essa triagem. O que pode, o que não pode. Isso não dá para você aí. Por mais que você tenha vontade de mexer naquela situação, não dá ainda. As imaturidades não permitem que você... Vai piorar você entrar naquilo. Né? O que mais que tinha aqui? Ele pede sobre o problema atrás da orelha. A intencionalidade do solicitante, isso é muito importante, porque casa aqui com a última ortopensata que eu citei, né? Que é o seguinte, por mais incrível que possa parecer, há pedidos de TENEPS completamente permeados com má intenção. A natureza humana é complexa. Porque assim, às vezes a pessoa faz um pedido de TENEPS, vamos supor, para uma outra pessoa. Mas o benefício daquilo reverte para ela. É um ganho secundário para ela. Né? Então existe às vezes não é nenhuma má intenção deliberada, mas a pessoa vai aurir alguma vantagem se aquele outro for assistido segundo o que ela entende pelo que é o melhor para o outro. Né? E, às vezes, quando você psicometriza o pedido, isso aparece. Não, a necessidade daquela pessoa é uma. E quem está pedindo está querendo definir o que é melhor para ela. Né? E aí você meio que separa. Não, o que tem que ser atendido é a pessoa que foi relatada, que está descrita ali no pedido. Né? Deixa quem solicitou querer o que quiser, o problema é dele. Né? E às vezes você psicometriza o pedido, não é assim, né? Eu não sou um psicômetra não é isso que eu estou querendo dizer, não. Muitas vezes não dá para entrar. Você olha o pedido, olha, não vem informação nenhuma a respeito. Meus colegas aqui, por favor, colaborem aí com... Agora, tem vezes que o que eu digo aqui salta aos olhos. Fica evidente. E mesmo saltando aos olhos, pode estar errado. A gente sempre tem que ter a modéstia de ver que, em termos de parapercepção, tem que contar com o erro. Né? Pelo menos a minha habilidade parapsíquica ainda é muito engatinhante para eu achar que eu posso ter certeza de tudo. Né? Agora, algumas coisas,
conforme a gente vai anotando e compilando, elas vão se confirmando, né? E isso vai dando a segurança para a gente não desistir aí do parapsiquismo, que é um elemento fundamental para a evolução, para a assistência, né? Então, conseguimos responder a coloquiologia toda? Ele ainda coloca mais uma que e quando tem a sensação, por vezes equivocada, de determinada assistência não ser para o próprio bico? Como mexer com esse Eu deixo a critério do amparador. Porque se eu for entrar nessa, eu vou achar que nada é para o meu bico. Então, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para... Eu fiz isso com o manual da TENEPS 20 anos. Eu sabia, desde 1995, eu já contei essa história, de que eu tinha que fazer TENEPS. Quando eu fui no lançamento do manual da TENEPS, vi a palestra do professor Valdo, e era claro dentro da minha cabeça, isso é uma das coisas, isso é para mim, é o contrário, é o princípio contrário, né? Isso é para mim. Aí o que eu fazia? Eu li o manual, não, isso aqui eu não tenho, não, isso aqui está muito longe, mas não vou fazer mesmo, né? É o que eu chamo hoje da leitura trafarista do manual, né? Porque a gente não enxerga o que tem, o que já tem, né? E que o manual da TENEPS, ele descreve uma situação ideal, ele descreve a TENEPS do professor Valdo, né? Então a gente tem que correr atrás para reunir aquilo tudo, né? Se for esperar, é que nem se for esperar ter todos os fenômenos do projeciologia para dar o CIP. Você não vai dar o CIP nunca. Não, eu vou estudar tudo, vou fazer as 49 técnicas, aplicar. Não vai dar o CIP. Sair do corpo consciente, lúcido. Consciente, lúcido, encontrar com serenão, dar palpite na Reorbex. Não vai, gente. Não vai. Né? Você vai sair do corpo engatinhando, vai ser perseguido e tudo, mas você vai ter o que dizer para o aluno. Você vai ter vivência. É isso que a gente tem que buscar, é vivência. Porque a gente evolui através da experiência, através da vivência. Né? Fechando aqui a segunda e última pergunta lá de Marrocos. Na Fatologia, página 2, 15ª linha. Como você expressa a sua gratidão ao solicitante pela possibilidade de assistir? Nem sempre ele ou ela está perto. Não, nem sempre está perto e nem sempre você tem a oportunidade de verbalizar essa gratidão. Mas é pensenicamente, né? Eu procuro, quando eu sei quem me enviou o pedido, às vezes a pessoa próxima e tudo, eu procuro sempre ter essa gratidão, esses pensenes gratulatórios em relação à pessoa, porque ela está me viabilizando a oportunidade de atuar. Né? Então, a gente não pode esquecer disso. Né? Quem te faz um pedido de TENEPS, mesmo que seja mal intencionado, interessa a intenção da pessoa, ela está te dando uma oportunidade de ser assistente. Que é a moeda evolutiva. Que é a moeda evolutiva, exatamente. Mais valiosa, exatamente. Né? Então, é muita gratidão, é muita gratidão. Né? E quantas vezes a assistência também só é possível por intermédio daquela pessoa que solicitou? Também tem isso. Às vezes, porque é um polinômio que entra aí. É você tenepsista do ponto de vista pensênico, né? Energético, vamos dizer. É você tenepsista, é o amparador, é quem pediu e para quem é pedido. Às vezes, esses dois últimos são a mesma pessoa, aí vira um trinômio. Né? Mas esses 4 componentes estão presentes numa requisição de assistência. Né? Então, assim, é para ser grato a todo mundo. Quem pediu, quem vai ser assistido. Né? É uma oportunidade que você tem de estar ajudando. Isso é muito sério, né? Dentro do que nós nos propomos a fazer. Parabéns, Oswaldo. Não sei se eu falo parabéns primeiro, se eu falo obrigada primeiro. Eu que te dou parabéns, então, parabéns de estar de volta aqui com a gente. Você que merece os parabéns. É um tema que chama muita atenção, que todo mundo gosta de perguntar, de estar por dentro, e a gente que faz a pergunta para outros que estão chegando, né? Isso aí ajuda bastante. A minha pergunta é na fatologia, na 4ª linha, e queria que você fizesse um paralelo entre as frases que você colocou aqui, que eu achei muito importante. O pedido para a pessoa conhecida, o pedido para a pessoa desconhecida, o pedido para a Consim, pedido para a Consciex e o pedido do próprio tenepsista. Como que você faz este paralelo? O que você pode aí passar para a gente a respeito disso? O interessante é que tem uns paradoxos aqui, né? Por exemplo, o pedido para a pessoa conhecida, ele deveria ser mais fácil de psicometrizar. Mas aí entra a sua opinião, entra o seu conhecimento sobre a pessoa, e isso pode acabar atrapalhando.
né? O teu pré-julgamento, o teu preconceito e tudo pode atrapalhar numa leitura mais exata do pedido. Então, às vezes, é difícil você se inteirar de um contexto de uma pessoa conhecida do que, às vezes, de uma pessoa totalmente desconhecida. Você nunca viu, não sabe onde está, nem nada, mas você não tem preconceito nenhum. Você não tem... Preconceito não é no sentido de discriminar, não. É conceito pré-concebido, né? Você não sabe nada dela. Então, às vezes, é mais fácil entrar na situação de uma pessoa desconhecida do que de uma pessoa conhecida. Pessoa conhecida, você já vai, mas ele fez isso, não é à toa que está assim. Aí já entra um monte de perturbação aí, que às vezes dificulta uma leitura mais clara do pedido, né? O pedido para Consim, normalmente tem nome, idade, endereço, local, o que faz. O pedido para Consciex data de nascimento. tem o nome que ela usou na última vida, né? Você não sabe se ela continua usando extrafisicamente. Então, no pedido da Consciex, entra muito o vínculo de quem está pedindo com a Consciex. Né? Então, o requerente aí do pedido, as energias dele vão entrar aí na assistência, porque ele que tem, assim, ele está pedindo, às vezes, ele tem um maior vínculo com aquela Consciex do que você. Né? É claro, as suas energias, o amparador, tudo isso é aquele polinômio que a gente falou no início. Mas o vínculo maior, às vezes, é de quem está pedindo. Né? Então, é completamente diferente de um pedido de uma Consim. Né? Que às vezes você vai no mapa, como eu coloco aqui mais adiante, você vê, agora dá para ver a casa da pessoa. Né? Sem bisbilhotice nenhuma. É uma questão de se ambientar energeticamente com aonde vive essa pessoa. Né? Como é que é? Por exemplo, se vier um pedido do Marrocos para mim, eu nunca estive no Marrocos, eu não sei como é que é lá. É claro que eu vou olhar. É claro que eu vou querer saber onde é que é, como é que é. A cidade é grande, a cidade é pequena. Tem poluição, não tem poluição. Né? Agora, eu não sou um tenepsista assim, extremamente requisitado em termos de pedido. Eu recebo pedidos, mas não é uma demanda muito grande. Uma pessoa que receba, como o professor Valdo tinha, que queimava caixas de pedidos de 6 em 6 meses, né? A gente até conhece a pessoa que fazia isso, é claro que ele não vai entrar no mapa, ele não precisa disso, né? Para saber onde é que mora a pessoa. Ele pega aquele pedido e provavelmente tem muito mais informação. Né? Uma hora de tarefa não dá. Não dá, né? Era muito volume de pedido. Né? Então eu vejo assim, eu acho que são... E tem aquele pedido que você própria faz. Né? Então é da tua intenção, é da tua vontade de ajudar. Né? E em geral você conhece a pessoa. Né? Ou não. Um exemplo recente que eu tive, eu acabei entrando naquela história lá de Brumadinho. Quando eu vi foi irresistível levar aquilo para a TENEPS, refletir, buscar informação, tentar entrar ali naquela situação, que aquilo foi uma coisa horrorosa, gente. Tá? Então, às vezes você vê uma notícia e tudo, aquilo te chama uma atenção fora do comum e você acaba entrando ali aí vai saber por que você está entrando naquilo. Não sei, não tenho conhecimento. Mas a vontade pode ser até que não tenha ajudado nada. Também é uma possibilidade. Mas a vontade de melhorar aquela situação é irresistível naquele momento. Eu tenho a impressão que todos os tenepsistas, nesse momento aí, eu acho que colocou, não adianta. Eu não vejo como, né, a gente assistir um quadro daquele e não querer dar uma gota de melhoria para aquilo que está acontecendo. E o pedido de TENEPS para o próprio tenepsista, para ele mesmo, como que você vê isso? Sabe o que eu faço? Eu peço para a TENEPS de um amigo ou de uma amiga. Eu dou oportunidade de alguém de fora me assistir ou me ajudar naquele contexto. É isso que eu ia perguntar agora, porque você põe ali na 8ª linha da patologia a informação complementar ao pedido apenas verbalizado e não grafado pelo requerente. Porque muitas vezes a gente conta com o colega aí, pô, me coloca lá no TENEPS, viu? Aí aquela história você fazer a evocação, né? Trazer na tela mental fulano de tal. Às vezes a pessoa nem pede a TENEPS, mas só de você estar conversando com a pessoa,
que já aconteceu nesse sentido? Por exemplo, um banho energético na hora. Você sente a sinalética daquele amparador de TENEPS específico, e você sabe que aquele diálogo que você está travando é um pedido de TENEPS, embora isso não tenha partido da pessoa. Marilu, Né? só junto com essa mesma fala que eu queria falar uma coisa. É o seguinte, às vezes eu ficava meio pensando essa questão de tu fazer teu pedido, né, para outra pessoa, assim, meio que sentindo uma espécie de, será que eu preciso mesmo, sabe? Eu tenho dificuldade nessa hora, sabe? Eu sinto dificuldade, então eu queria até entender por que o tenepsista sente essa dificuldade de pedir, quanto que eu penso assim, se eu tenho amparo, será que neste momento na minha TENEPS as coisas não podem se resolver, sabe? Eu queria tirar essa dúvida dos olhos. Eu vou te dizer assim, o que eu posso estar equivocado, tá? Mas como é que eu vejo isso? Primeiro, tem um pouquinho de orgulho da gente, né? A gente não quer pedir para a gente porque, a TENEPS é para eu ajudar, aí eu vou pedir para eu ser ajudado. Então, isso é uma variável, né? Pois é, mas é difícil admitir isso, né? Que a gente precisa estar assistido para poder assistir melhor. Isso é um ponto. Um outro ponto é o seguinte: eu penso que é um erro a gente achar que o amparador sabe tudo sobre a gente. Né? Ele sabe o que você disponibiliza para ser sabido. Então, às vezes, tem uma questão mais íntima que você ainda não processou, não refletiu muito bem, aquilo não está claro nem para você. O amparador, em princípio, ele não entra naquilo. Ele vai respeitar o teu momento. Quando aquilo tiver mais, aí ele pode atuar. Né? Então, você, para ser assistida, você tem que se abrir para assistência. Né? E eu penso que na própria TENEPS funciona assim. Você, quando coloca o pedido ali, não é redundante isso. O amparador está cansado de saber. Tá, mas naquele momento você está dizendo assim, olha, eu estou precisando, eu quero ajuda. Entende? E aí, nesse caso, eu ainda prefiro envolver uma terceira pessoa. Eu vou chegar para você, Terezinha, bota isso aí na sua TENEPS, me ajuda aí nesse ponto. Que é mais energia. Entende? Eu costumo fazer esse movimento. Né? Agora, eu acho que tudo está. Até que ponto a gente se permite ser assistido? Eu acho que a reflexão principal é essa que a gente tem que fazer. Né? Sim. Eu acho interessante, só aproveitando essa ideia, de que eu já vi casos de pessoas que passam por determinadas dificuldades, são tenepsistas, e às vezes ele está lá num país e está quase para ser deportado, e está fazendo trabalho assistencial. Aí ele fala, amparadores, me dão um jeito, eu preciso aqui, eu estou me ralando, eu estou precisando de fazer o trabalho, mas a coisa está difícil. Então, às vezes assumir essa condição, ela é necessária. E muitas vezes a coisa, aquele nó se desfaz. Né? Acho que é importante a gente entrar nessa onda que você falou. Você tem alguma experiência nesse sentido? Assim? Que passaram por situações assim e falou assim, olha, não estou enxergando porta nenhuma, a coisa está se fechando, o trabalho ele é importante, e aí? Agora chegou a hora de falar assim, amparadores, é com vocês. Então, se não, dentro do maximecanismo, aquilo vai se desestruturar. E tem coisas que se desestruturam, porque são coisas maiores. Então, essas coisas, elas podem acontecer. Eu acho que a gente ter essa postura de, olha, amparador, o que precisa? Se realmente essa porta não se abrir, vou ter que mudar de rumo. E isso acontece. Né? Então, e aí, assim, que aconteça o melhor. Né? A gente também não determina que a porta tenha que abrir. Né? A gente justamente quer entender a situação, isso, né? Isso. Você se abre à ajuda que for possível, à assistência que for possível. Uma coisa que você chamou a atenção, e até do que você escreveu, eu fiz aqui uma ponderação, você fala até do ponto de vista aqui nas ortopensatas, a segunda, que é, se não, no universo da TENEPS, se não houver afinidade com assistido, você pode não ter a capacidade de assistir. Isso. Eu estava aqui pensando num trinômio que ou melhor, é afinidade, 2 pontos, né? um mega-PCN. Vítima, algoz e tenepsista. Porque a gente vê aquela história de que muitas vezes eu olho assim a televisão, a gente sabe que a gente pega situações de isca e de, vamos dizer assim, matéria para TENEPS assistindo televisão,
ou acompanhando qualquer notícia em si, né? A gente entra na situação, né? E quanto mais afinidade, vamos imaginar, eu tenho afinidade com o processo político. E aí eu vejo que quando assisto coisas na área política, nossa, Brasília toda está em casa, né? Então você vê ali, e eu assim, eu fico pensando, não, cara, não pode ser assim, né? Você fica meio que tentando ajudar. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que se tem do ponto de vista evolutivo, a gente não pensar mal daquele indivíduo patológico, que é o algoz. Essa acho que é uma das coisas mais difíceis dentro desse processo assistencial. Até às vezes eu converso bastante com a Alice, eu falo, olha, você tem que olhar aquele cara, a vítima e o algoz, e você falar, cara, eu estou torcendo para os dois. Ou seja, e esse repensar contínuo, eu acho que é uma das coisas para destravar muitas das coisas que você traz aqui, né? Ou seja, até a gente teve uma situação do ponto de vista de um processo familiar, e aí eu conversava, né, com a minha esposa, eu falava, olha, a gente tem que pensar bem daquele cara, tem que estar do lado dele. Aí eu falei assim, mas como? Não sei o quê. Eu falei assim, não, a gente tem que estar assim, porque senão nós estamos indo para a bratosfera, não é? E a gente com força, com, né, energia e tudo, você vai para a bratosfera bonitinho, né? Ou seja, você vai para o caminho errado. Então, basicamente, essa disciplina na sua intimidade é um negócio muito sério. Eu queria que você falasse sobre essa necessidade, quando você vê assim os entraves, a necessidade de recim da pessoa. Você estava falando, a ideia que me vem aqui, eu não coloquei no verbete, mas que é uma síndrome muito ainda recorrente, eu acho que é geral, é humana, é na humanidade em geral, é a síndrome do justiceiro, né? E quando a gente olha, é muito difícil, se a gente levar em conta aí o nosso passado, a nossa forma de atuar, é muito difícil superar, mas superar de verdade essa síndrome. Você não querer se colocar como juiz do outro a ponto de se comprazer com o infortúnio do outro, com a infelicidade do outro. Então, eu penso que essa síndrome ainda domina muito a gente, a nossa pensenidade, o nosso modo de agir, e eu acho que dificulta nesse sentido aí que você está colocando. Porque, pô, a pessoa te prejudicou, o que você quer? O passo seguinte, você quer a justiça. Né? Mas qual é a qualidade dessa justiça? Né? E que prejuízo é esse de hoje que a gente não sabe o que causou para trás aí? Não sabe qual é o envolvimento. Porque a gente pensa que a afinidade tem que conhecer a pessoa. Às vezes você não conhece, você não encontrou com a pessoa ainda nessa vida. Você vai encontrar nesse episódio ou naquele episódio. Afinidade é um processo pensênico, ele é muito mais complexo do que encontro intrafísico. Às vezes não calha das pessoas se encontrar. Às vezes, de propósito, um nasce aqui, o outro daqui, para ver se não encontra. Porque a tendência é juntar, né? Pensene junta. E uma coisa que eu entro na reflexão quando acontecem esses diversos casos, que cada vez estão mais frequentes nessa época da Helbex, é aquela ideia do tipo, eu também não posso ser poliana. Não. Ah, não, coitadinho, ele não sabia o que estava fazendo. Não é assim, né? Você vai falar o seguinte, olha, é a patologia ou a parapatologia. O caso é composto muitas vezes, não é sozinho. Então, tudo isso você vai falar, olha, então é um processo de assistência mesmo, né? E não, posso só complementar? Tem um exercício difícil de fazer aí que eu vejo, que é o seguinte: a gente não pode reduzir as pessoas aos erros que elas cometem num determinado momento. Isso é uma tendência a congelar, né? É verdade. A pessoa cometeu aquele erro, então ela é o erro. E aí não tem melhoria, não tem evolução, não tem nada, passa 20 séculos e a pessoa é aquele Está erro. estigmatizada. Isso. Né? Então, quando eu escuto esse princípio, né, pensar o melhor do outro, não é esconder o erro do outro, não é ser poliana, é não reduzir o outro aos erros que são do momento evolutivo. Daqui a pouco a pessoa está diferente. Se ela não tivesse diferente, não tinha evolução. Né? Então, eu penso que é muito por aí. Não pode congelar, grudar, colar o erro à pessoa. Né? Agora, eu acho, fazendo aqui, né, queria que você fizesse um contraponto, né, uma associação, que na fatologia, na mesma página 2, quarta linha, você traz 2 pontos. Você faz o pedido para a pessoa conhecida e a pessoa desconhecida.
E, ao mesmo tempo, fazendo associação na 7ª linha de baixo para cima na parafatologia, com a falta de rapport do assistido, podendo viabilizar a psicometria do pedido. Aí eu pergunto, o que é mais fácil? Ajudar quem se conhece ou quem não conhece? Não, mas aí são duas coisas. Sim. Uma coisa é a assistência que vai ser feita. Uhum. Outra coisa é a parapercepção psicométrica que você vai ter. Certo. Isso aí é claro que quanto mais afinidade, o fenômeno converge, mas pode atrapalhar a sua interpretação. Sim. É um paradoxo, né? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você prejulga. E aí contamina toda a leitura energética, às vezes, porque você vai ler aquilo que você acha da pessoa, né? Então, a psicometria, nesse ponto, ela é favorecida quanto menos você conheça daquele contexto. É um paradoxo. É bem paradoxal, né? Porque parece que você tem que entrar, se eu tiver afinizado com aquilo, vai ser mais fácil. Às vezes não, às vezes você contamina tudo. Eu acho interessante, do ponto de vista de método, eu vejo que às vezes eu chego em reflexões do tipo, por exemplo, eu acho que eu conheço a minha mãe, mas será que eu conheço? Entende? É aquela questão, às vezes eu acho que eu conheço, mas eu conheço uma faceta. Então, de repente, existem estruturas ali conscienciais que eu não tive acesso nessa vida. Então, eu posso ter apriorismos, né? E reforçar apriorismos também. Então, eu acho que essa variável que você está trazendo, ela também requer reflexão, né? Exato. Concordo contigo. Tereza? Dizer que conhece uma pessoa é complicado, né? É muito complicado. Primeiro, professor Oswaldo, então, parabéns pelo verbete. Eu vou falar uma coisa que quando eu estava revisando o teu verbete, eu pensei, esse verbete precisa dar um curso, porque o tenepsista, ele precisa sempre estar atualizado. E isso me preocupa muito, porque eu tenho visto muitos casos assim de pessoas que nem assistem, não veem jornal, sabe? Não acompanham as coisas. E relacionado com o que tu colocaste aqui, né? A questão que está acontecendo tantas coisas aí que a gente pode, enquanto tenepsista, estar ajudando e está se privando disso. Quer dizer, quem perde somos nós, na realidade. Tem pessoas assim que eu vejo comentando que não vai no Paraguai porque tem medo de ir no Paraguai, que está aqui do lado. Então, essa restrição, sabe, de conhecimento, de tudo, me preocupa no tenepsista. Realmente eu fico assim, às vezes parada assim de ver quando a pessoa comenta isso, sabe? Então por isso que eu pensei, esse verbete ele atualiza muito o tenepsista. Por isso que eu queria deixar, né, esse pedido para você pensar aí da possibilidade de criar um curso assim bem, não desprezo nada do que está acontecendo, porque nós temos a ICTNEPS, né, mas sempre juntando, trazendo as pessoas, sabe, para poder se qualificar mais a cada dia com coisas que estejam atuais no dia de hoje, né? Eu queria aproveitar eu aqui posso entrar nessa ideia que você trouxe? É que eu acho que é importante uma outra ideia, pelo menos a exemplo do professor Valdo. Ele falava aqui diversas vezes que assistiu da Atena. Desculpa. Da Atena. O da Atena. E aí você sabe que escorre sangue assim pela televisão, né? Então é um negócio assim, baldinho power. Embaixo. Assim, exatamente, um negócio power. E aí o pessoal justamente estava nesse contraponto, né? Tem gente que não quer nem assistir televisão, e aí você vê que você liga realmente hoje um jornal nacional e é só assim, é a pura bratosfera, né? Você não parece, e isso que é uma coisa que a gente tem que refletir. O que o professor Valdo trouxe da baratosfera? Que o holopensene é tão pesado e tão denso que se você ficar muito tempo lá você fica. Mas por quê? Com aquela falta de perspectiva de futuro, é como se aquela pressão toda te engolisse. Aí eu fico pensando, poxa, a gente não consegue ver um jornal e de ver a nossa realidade, que é baratrosfera na Terra, e que se eu não consigo chegar e ficar um tempo com esse holopensene, como que eu vou ficar alguns instantes fazendo assistência na baratrosfera? Por quê? Não é um processo de mitridatismo? Eu não tenho que, de alguma maneira, ter uma automotivação e perceber, não, existe Hellbacks, existe amparo, existe a consciência livre, e vamos para frente. Tudo isso é passageiro. Se a gente não entrar com essa força, a gente sucumbe e, na verdade, a gente não faz assistência. Vamos juntar nisso tudo um certo domínio energético, porque senão você afunda mesmo. Né? Você sai dali e passa um mês na cama doente depois. Não tem aquele caso que eu não sei quem é essa pessoa, mas me contaram uma vez
que ele aprendeu a exteriorizar a energia e foi fazer isso no Congresso Nacional, no Senado, uma coisa assim, e passou 15 dias de cama Não doente. conheço. Eu não sei quem é, eu não sei quem é a figura, não. Mas ele se entusiasmou, né? Você vê que é boa intenção, né? Aí ele chegou, poxa, eu vou chegar lá no Congresso Nacional, acho que morava em Brasília, eu trabalhava ali, eu vou exteriorizar a energia para melhorar o Congresso Nacional. Então, tem que ter um pouco de bom senso, né? E de discernimento de até que ponto você pode ir nas coisas. Não era pro bico, né? Como você Não, coloca, não né? era pro Não era bico. pro bico. Não era pro bico dele. Né? Oswaldo, aqui na parafatologia você coloca a primeira linha, a psicometria do pedido de TENEPS. Depois, lá na página 3, fobiologia, a espectrofobia dificultando a psicometria. Queria que então você explicasse. Pois é, a pessoa tem medo de consciência, tem medo de espectrofobia e medo de fantasma. Né? Às vezes você faz a psicometria. O que é a psicometria? Né? Você faz um acoplamento com as energias daquele pedido, né? E você se abre a uma convergência de fenômeno. Não dá para determinar qual é o fenômeno que vai acontecer. Às vezes você sente um cheiro, às vezes você vê, às vezes você escuta, às vezes é uma intuição. Né? Então, se você tem medo de ver consciência e aquela psicometria vai te levar a uma clarividência, já barrou aí, já dificultou. Tá? Flávio? Parabéns pelo verbete, Oswaldo. Muito interessante o tema. Eu estava refletindo aqui, me veio uma série de situações nessa semana relacionadas a pedidos de TENEPS e aos pensenes que eu tive quando eu recebi o pedido. E essa tertúlia está levando a refletir muito sobre essas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você, na parafatologia, na linha 5, o uso dos palmochakras no censuramento do pedido escrito. O que acontece? Algumas pessoas me perguntaram a respeito da importância de imprimir o pedido dentro dessa era da ecologia, de não desperdiçar papel, coisa assim que for. E eu gostaria que você ampliasse a respeito dessa questão. E o segundo item, nos últimos 15 anos eu tenho moderado listas de pedidos de TENEPS e encaminhado tanto lá em Porto Alegre como agora aqui em Foz e para muitas pessoas. O que você acha a respeito do mesmo pedido encaminhado para vários tenepsistas? O que ocorreria, na sua opinião? Bom, o que eu entendo, deixa eu falar da primeira parte primeiro. Imprimir ou não o pedido. O importante que não pode deixar de ser feito é o tenepsista ter contato, ele ler com atenção aquele pedido pela questão pensênica, pela questão de fixar aquilo na pensenosfera do tenepsista. Quando você imprime o pedido ou quando você recebe um pedido escrito, você tem uma oportunidade a mais de participar ou de entrar energeticamente naquele contexto, que é através do sensoriamento manual. O palmochakra, às vezes, ele te dá uma abertura de fenômenos. Não quer dizer que você vai sentir na mão, mas o fato de manusear, de pegar, aqui, vem às vezes até impressivo mesmo, até uma parapercepção mais impressiva. Né? Você deve lembrar, o professor Valdo ele fazia muito. Às vezes ele detectava um determinado padrão de energia e ele apontava para a gente com as mãos. Ele fazia assim, ó aqui está fulano. Né? Então, ele tinha isso dos palmochakras extremamente bem desenvolvido. Né? E quando eu percebo isso, quando você manuseia um pedido, eu acho até um benefício a pessoa grafar o pedido e te dar, porque vem muita energia ali para ser discriminada. Entende? É diferente de um pedido que vem, não é que você não possa entrar, mas você tem menos elementos para entrar do que quando você segura um pedido. Agora, pode ser que eu esteja muito intrafísico também, tem que depurar isso um pouco. A impressão é a própria materialização do pedido, isso ajuda também para você. Isso. Tá, muito interessante. E aí entram uns outros elementos também, por exemplo, você observar como aquele pedido foi grafado. Eu observo muito a letra. Eu observo se a pessoa... Por exemplo, no IPC, eu me lembro, quando vinha pedido de TENEPS para a gente, tinha um formuláriozinho. Então, a pessoa tinha um lugar para pôr o nome, a idade, o endereço.
Tem pedidos absolutamente ilegíveis, não vinha nada com nada, não botava o nome, não... Aí você olha aquilo, você vê, às vezes, a confusão de pensamento de quem está no meio da história, de quem está pedindo. Né? Então, aquilo te dá um diagnóstico, às vezes, da gravidade do que está vindo. Né? O que falta? Quer dizer, a pessoa não conseguiu nem entender um formulário para fazer um pedido. Né? Isso vai te dando uma medida, isso não é a psicometria em si, mas são dados que convergem com a abordagem psicométrica. Quer dizer, ele não conseguiu nem materializar o pedido numa forma. Então, olha a confusão dessa consciência que está te fazendo esse pedido. Total. Às vezes vai fazer o pedido, a consciência se atrapalha na hora de fazer o pedido, não deixa ela botar os dados todos, tudo pode acontecer. Tá? Então, assim, o formato do pedido, ele me chama muita atenção. Né? Quer dizer, o que foi pedido está ali, a idade, porque são coisas para você ir fazendo rapport quando você lê. Né? O que interessa a idade da pessoa? Eu quero saber se é uma pessoa mais idosa, se é uma pessoa mais jovem. Uma pessoa mais jovem com um pedido de reumatismo, por exemplo. Isso é mais grave do que uma pessoa de 80 anos com reumatismo, que é uma coisa mais natural, uma coisa que se espera. Então, para um jovem, é muito mais grave esse quadro. Né? Então, não é assim, nada é dispensável nesse momento. Né? Por isso que eu gosto muito quando me dá, às vezes eu peço assim, não, escreve com a sua letrinha, escreve com o seu dedinho o pedido, porque aí dá para entender melhor essa relação de quem está pedindo com quem vai ser assistido. E às vezes a assistência maior é para quem está pedindo, não é nem para outra pessoa. Ela está colocando para o outro, mas a confusão maior ali é dela. O outro ponto, né? Botar em várias TENEPs, eu acho ótimo que tenha várias TENEPs agora, porque o que eu relatei no verbete passado, aquela experiência da rede planetária de tenepsistas, né? De ter um departamento numa certa Comunex que mantém esses registros de quem se disponibiliza para TENEPs, é uma espécie de arquivão mesmo da TENEPs no planeta. Você fica positivamente fichada. Mas é mesmo, se eu não estou doido, é arquivo mesmo, né? Então, fulano no lugar tal, tá? Então, às vezes vem um pedido para você, pode ser que você não seja o melhor para atender aquele pedido, e é claro que os amparadores trocam figurinha. Não tem como isso não estar, esse processo planetário, porque, vê bem, a nossa responsabilidade, né, como geração de intermissivistas que conviveu com o professor Valdo, a gente vocês muito mais do que eu, porque eu comecei há muito pouco tempo, vocês são responsáveis por instalar TENEPs nesse planeta. Isso é muito sério. Não tinha, antes tinha, ele mesmo relata, tinha um caso ou outro na história. Né? A TENEPS é milenária, ele cansou de falar isso. Mas não tinha 10 mil tenepsistas no planeta. É como técnica. Né? Então, a geração que conviveu com o professor Valdo, ela é responsável por materializar essa modalidade assistencial no planeta. Né? Isso eu penso assim, que independentemente de estar conseguindo ou não estar conseguindo, para a geração é um mérito muito grande. As pessoas terem topado esse desafio. Muito bom. Ele usa essa expressão, topas ou não topas? Não topas, isso aí. Oswaldo, eu quero primeiro começar aqui pela sua especialidade. O quanto foi didática a sua exposição com a escolha da especialidade. Às vezes a gente escolhe um verbete e vai, por exemplo, psicometria do pedido de TENEPS. Poderia ser direto tenepsologia? Podia. Assistenciologia? Direto. Né? Parapercepciologia? Várias. Mas você fez justamente a teática da sua prática. Né? De você colocar ali a colimentologia na psicometria do pedido da TENEPS. Então, parabéns. Obrigado. Parabéns também pelo fato de você dar crédito a quem tem, André Chataloff, a Pilar, pela união dos títulos. Mas não é um privilégio isso? Não é uma mordomia isso? Na Enciclopédia da Conscienciologia. E tudo isso chancela a questão científica, mas também aplicada à TENEPS. Porque se a gente é muito
psicossomático, a gente não faz uma boa assistência. Então, a racionalidade também, nesse sentido aí, o quanto a organizar e tudo mais. E a TENEPS é sempre um tema, sempre vai aprendente, né? Eu acho inesgotável. É inesgotável. A TENEPS. Não tem jeito. Inesgotável. A gente vê os temas, mas eu queria que você falasse aqui, que eu estou curiosa, sobre, na sindromologia, na página 3. E aqui, não sei se eu estou enganada, e se poderia ser também um contraponto, pelo menos pela minha ignorância aqui, justamente por não saber o que vem a ser. A síndrome da autossobreestimação, e seria um contraponto com a autossubestimação. Com certeza. Você pode falar? São dois extremos do desvio, né? Você achar que você é capaz de tudo, então você se superestima, né? Então tudo eu posso, tudo, e ao contrário, você acha que você não é capaz de nada. E aí perde oportunidades enormes de assistir. É de propósito mesmo, é uma espécie de antagonismo dentro da sindromologia. Né? Como é que a gente está de tempo, Eliana? Eu queria fazer um parêntese um pouquinho maior. 13 horas e 30 minutos. Tá, porque você tocou num ponto que eu acho importante. Eu gosto sempre, às vezes, de trazer alguma coisa da verbetografia, quando eu defendo o verbete. Né? E a gente precisa olhar o seguinte, o título do verbete ele não funciona sozinho. Ele funciona em conjunto. Você tem um trinômio aqui, logo na primeira página do verbete, que é o título, a especialidade e a tematologia. Então, com isso, eu estou amarrando do que eu vou falar, como eu vou falar e a qualidade do que eu vou falar. Né? Então, é claro, eu não vou repetir, pelo menos eu procuro, como verbetógrafo, evitar isso. Eu não vou repetir na especialidade algo que já está dito no título. Então, eu jamais colocaria tenepsologia, porque é claro que isso é da tenepsologia. Então, eu não vou estar dando ao meu leitor nenhum elemento de reflexão a mais, se eu opto por... Não está errado. Eu podia colocar parapercepsologia? Podia, eu estou falando de psicometria. Então, é claro que as parapercepções estão envolvidas nisso. Né? Mas, diante da psicometria, também não ia... Então, eu fiquei pensando, né? Eu queria dentro da interassistenciologia, o viés era esse. Mas será que dava para ser mais? Porque já que é especialidade, a gente tem que tentar ser específico naquilo. Aí, quando eu olhei para o polinômio, eu falei, não, isso é o acolhimento. Isso é a primeira fase do processo da assistência. Né? Você acolhe, não é só, acolhimento não é só acolher a pessoa, é acolher o pedido, é acolher tudo, a situação. Exato. Né? Então, era isso que eu queria comentar, porque para... Muito verbetógrafo que está assistindo a gente, tudo, às vezes precisa dessas dicas, né? E a síndrome? Respondemos, não? Tudo? Tá. Beleza. Oswaldo, continuando aí no que você está falando, lá na parafatologia, na quarta linha de baixo para cima, você fala para a percepção do contexto assistencial aparentemente complexo demais para a competência suposta do tenepsista. Que você pode argumentar sobre isso? E junto com isso, o paradoxo que você colocou aqui, o paradoxo de nem sempre o tenepsista mais laureado ser o mais indicado para acolher determinado pedido. Esse é interessante, né? Porque a gente sabe, tem tenepsistas veteranos, tenepsistas que já fazem, sei lá, 25, 30 anos de técnica, né? Mas tudo vai com aquela ortopensata, que o que manda ali é o rapport, o que manda é a afinidade. Então, a pessoa pode ser hipercompetente, se ela não tem a mesma afinidade que você com relação àquele pedido, aquelas consciências, você é mais capaz de assistir do que ela. Mesmo sendo menos capacitado, menos tempo de TENEPS, não é isso que manda na hora de encaminhar ou de acolher um pedido. Entende? Eu também acho, até eu faço a comparação, que quando eu apresentei o verbete, o efeito do autoconhecimento na assistência, eu falei de curso que a gente faz dos amparadores, né? E lá tem a equipinha e a equipex. Os amparadores lá, ou a equipex, geralmente na hora do campo, eles estão sondando tudo, sabendo de tudo, é o que eles fazem, eu acho. Olha, vamos colocar essa consciex
na psicosfera do professor Oswaldo, essa da professora Eliane, que ela está mais propícia nessa área, essa aqui na de fulano de tal. Se existe essa interação na Equipim, imagina a interação que existe na Equipex. Então, eles devem conhecer a gente muito bem, ou pelo menos em parte, mais do que deveria a gente conhecer o outro, para ele saber qual o melhor que ele colocaria, né? Então, é bem dentro desse contexto inclusive entre tenepsistas, que você está falando. Veio o pedido para mas eu coloquei aqui na teoriologia, porque eu gosto dessa expressão, né? A teoria da TENEPS de meia força. Né? Porque o professor diz no manual, né? Não existe meia TENEPS. É que TENEPS, assim como não tem meia gravidez, não tem meia TENEPS. Perfeito. Mas existe TENEPS de meia força. Qual é a diferença? Em função das imaturidades ou das limitações do tenepsista, é melhor que ele não tenha contato com determinados casos que vão, na verdade, emburacar aquele tenepsista. Né? Então, a meia força não quer dizer que ele vai atender pela metade. Quando ele atender, quando aquilo for para o bico dele, ele vai atender bem porque ele tem autoridade, ele tem vivência, ele tem competência para entrar naquele tema. Agora, quando não é para o bico dele, caminha para outro. Isso é uma inteligência aí que passa por uma rede de TENEPs. Né? Então, se eu não sou capaz de tratar desse tema, tem a professora Pilar aqui. Né? Esse tema, ela vai tirar de ler. Eu vou emburacar se eu for mexer com isso. Ainda estou imaturo, não superei o que eu preciso superar, às vezes, dentro daquela dificuldade. Aí, quando eu trouxer, por exemplo, uma Consciex, que tem um determinado padrão igualzinho ao meu, eu não vou dar conta de sustentar aquilo na minha psicosfera. Eu emburaco junto. Mas você fala também das escagens lúcidas aqui, né? Essas escagens que depois a gente leva para a TENEPS. Eu acho que o amparador lá em cima, eu vou apresentar um verbete que chama Interação Amparador em Amparando, e vou falar sobre isso também. Então, eu acho que eles estão lá. Tem uma equipe aqui de tenepsista. E a escage lúcida, eles vão falar, oxa, vamos pôr na psicosfera de fulano, que ela vai levar para a TENEPS, ela tem um temperamento, mas isso vai ajudá-la mais nesse ponto. Eu acho que até na escagem lúcida, eles ajudam a gente para levar para a TENEPS. Porque escagem lúcida, a iniciativa é do iscante. Então, você percebe o contexto, você joga a isca. Como é que é a pescaria? Você joga a isca e o peixe morde a isca. Não é assim? A escagem lúcida é exatamente isso. Você joga a isca e aquela isca é atrativa para aquela consciência. Aí ela vem. E você sustenta aquele processo quanto tempo. Isso que você está descrevendo não é bem uma escagem lúcida. É o amparador está encaminhando, mas muitas vezes você não está nem sabendo qual é a consciência. Então não é lúcido. Não, eu falo assim no sentido lúcido, porque você se conhece. Você está bem, você está tranquilo, seu temperamento é esse. De repente te dá uma angústia ou te dá uma agonia. Você percebe que escolhe. Você na hora fala, poxa, isso aqui não é meu. Então, na hora que você já percebe... Não é a escagem que é lúcida, nesse caso. Já está ali e você demora um tempo para se dar conta que aqui para fazer a diferenciação pensênica. Isso. Isso é toda hora. Né? Daí você começa a sentir aquela coisa, mas eu estou irritado. Isso aqui não é meu, isso aqui é outro, vamos para a TENEPS. A vida está boa, estou ganhando bem, venho a Foz quando eu quero. Por que eu estou irritado? E aí é uma coisa impressionante, porque do momento que cai essa ficha, você para. Parece que a irritação, você já deve ter passado por isso. E muitas vezes. Parece que some, dissipa na hora a irritação. Aí vem uma lucidez. Você faz a separação. Tá? E quer ver um caso que isso é muito comum? Vendo noticiário. Às vezes daqui a pouco você está angustiado e deprimido, igual aquelas pessoas que estão... Né? Nesse caso é mais fácil reconhecer. Tá? Então, aí você... Ou não, né? Ou não. Você coloca aqui no efeito, que eu achei muito interessante, o efeito da autoconfiança na interassistência. Essa autoconfiança na interassistência, está falando essa interassistência, no geral, o que você quis dizer? Passe aí para nós. Porque
a gente fala muito, né? Tem que ter confiança no amparo, tem que ter confiança no amparador. Mas a gente já discutiu isso no verbete passado, até de TENEPS mesmo, que se você não tem confiança em você mesmo, você não vai ter confiança no amparador. O que você vai ter é uma subjugação. Você não está confiando em você mesmo, você não tá sabendo o que você pode, o que você não pode, você vai confiar no outro, não. Você vai estar abaixando a cabeça e acreditando que o outro pode mais do que você. Isso não é confiança, é subjugação. Né? Então, a autoconfiança ela é ingrediente para a assistência, porque você tem que saber o que... E não é autossobreestimação, é autoconfiança, é saber até onde você pode. É o meio termo dessas duas síndromes, é aonde você pode atuar. Então, até aqui eu vou. Socorro. Oi, Oswaldo. Aqui na coloquiologia, eu achei bem interessante. Me fala dessas na segunda linha, e se possível me dá um exemplo, a pulga atrás da orelha quanto à intencionalidade do solicitante, podendo evitar compliciamento anticosmoético. Isso tem a ver com a última ortopensata, né? Que é o seguinte, às vezes você recebe um pedido e você nota que a pessoa está pedindo para uma terceira, mas no fundo a beneficiada vai ser ela, naquele pedido, né? E nada demais, a pessoa está precisando de ajuda igual a outra que ela acha que está precisando de mais ajuda do que ela. Basta você ter a clareza disso e não se acompliciar com o ganho secundário que a pessoa pensa que vai ter se a outra for beneficiada, porque no fundo a beneficiada é ela, né? É só uma diferenciação que você faz na hora de... Agora, não estou dizendo que dê para fazer sempre, não, né? Às vezes você não percebe, né? Mas foi isso que eu quis dizer. É que às vezes o pedido é para o outro, mas na verdade a pessoa está pedindo para ela. Porque se o outro ganhar dinheiro, ela vai ganhar também, né? Se o outro passar no vestibular, ele sai de casa e ela fica livre. Tem isso tudo. Tá. E na página 2, na parapatologia, na segunda linha, as sincronicidades nominais, geográficas e numéricas. O que seria isso? E te agradeço essa pergunta. É porque tem uma casuística muito recente, né? Isso aí é o seguinte, falando de uma forma geral, né? Antes de eu contar o caso. Controla meu tempo aí, tá? Que é o seguinte, às vezes, junto do pedido, você tem contato com um determinado nome, durante vários dias aquele nome aparece na tua frente. No jornal, você para num anúncio, tal, daqui a pouco vem o pedido de TENEPS, a pessoa tem aquele nome que você está vendo a semana inteira aparecer na sua frente. A mesma coisa pode acontecer com um número, um padrão numérico. E recentemente aconteceu comigo com uma localidade. Eu estava assistindo uma série na televisão, não vou mencionar país nem lugar, mas era um país fora, era estrangeiro, e era uma cidade, assim, não é uma cidade famosa, não é uma cidade, não é Paris, não é Roma, não é nada disso, é a cidade tá. Tudo bem, então, a história da série se passa nessa cidade. 3 dias depois, e eu economizando, a série era muito boa, então eu não via todos os capítulos, porque eu economizo, quando eu gosto, eu economizo um pouco, né? Então, tem sobremesa, né? Eu vejo 2, aí não, deixa 2 para o dia seguinte. Pois aí chega um pedido de TENEPS para uma pessoa dessa cidade. Eu achei isso impressionante. Porque eu falei, uma série de televisão, já, a série da RTP, a Rádio Televisão Portuguesa. Né? Aí chega 3 dias depois no WhatsApp, deve ter chegado para mais gente, porque a pessoa não ia mandar só para mim, né? E era justamente uma pessoa dessa cidade. Eu falei, não é possível. Quer dizer, até um seriado de televisão é pretexto para você fazer rapport. No caso, era uma época específica. Então, é claro que eu corri para o Google, fui lá olhar o que era a cidade, né? As ruas, estava tudo lá. Então, eu botei esse geográfico aqui, contemplando essa casuística, porque ela foi impressionante. Tá? Silvia? Tá ligada? Bonito verbete de construção. Eu achei que a associação que a Nina fez foi muito bacana com a especialidade, e eu também achei muito relevante essa questão da parafatologia, que você começa com a psicometria do pedido de TENEPS, que é o título, porque é a fórmula formal. Mas a gente também tem na fórmula formal
autovivência do estado vibracional profilático. E o modo como você fecha, eu acho muito significativo. Porque se a gente vai fazer uma psicometria, a gente não pode fechar com o EV. Mas você faz toda a parafatologia e no final você coloca a autovivência do estado vibracional, o EV profilático, encerrando a psicometria, fazendo a assim e resguardando o tenepsista de possíveis rebarbas. Então, assim, isso me chamou muito a atenção, esse modo cuidadoso, né, de pensar o verbete. E eu vejo que isso dá muito pano para manga, porque como ele foi muito pensado, a gente também tem muitas ideias, né, para perguntar. Então, eu queria ressaltar assim, que isso, para mim, chamou demais a atenção. E também me chamou a atenção uma coisa que eu gostaria que você comentasse. Na última linha, penúltima e última linha da fatologia, a modéstia de atribuir o sucesso da ausculta psicométrica também ao mérito do assistido. Tá. Deixa eu fazer um comentário da tua primeira observação. Então, porque esse item, muitas vezes, ele é um item mais ou menos fixo. O professor Valdo botava em todos os verbetes e a gente procura conservar pela importância. O estado vibracional, ele é gargalo evolutivo para a gente. Enquanto não dominar isso, não adianta pensar em coisa mais avançada. Tem que passar por esse estágio de dominar as energias e de instalar. O ideal é instalar o estado vibracional em qualquer contexto, em qualquer momento, né? E a gente fica pensando, eu posso colocar esse item deslocado, solto, dentro da parafatologia, mas como é que ele encaixa melhor? A Eliana fez esse comentário antes da gente começar a tertúlia, né? Do cuidado de encaixar o item na historinha, porque fatologia e parafatologia, a gente conta uma historinha, na verdade, né? São os fatos e os parafatos que dizem respeito àquele título, né? Então, como é que o estado vibracional pode entrar na psicometria, né? Você se preparando para ela, seria uma maneira válida de fazer isso, ou você encerrando e desassimilando, para não ficar com rebarba, né? Então, não é botar o item solto ali dentro, porque ele é obrigatório. É compromisso verbetográfico, né? A gente tenta encaixar aquilo da melhor maneira. E, bom, modéstia nunca é demais, né? Só se ela for modéstia falsa. Só se ela for uma humildade, né? A modéstia, ela nunca é demais. E aí o seguinte, você recebe o pedido, faz lá a psicometria, tem o fenômeno, tem a informação de quem é o mérito. Você é um grande psicômetro, não sei o quê, ou é a pessoa que tem tanto mérito de ser assistida que permite que você entre naquele contexto e se intere e consiga ajudar mais. Então, eu penso que o mérito aí é dividido, né? Você que entra com a sua habilidade parapsíquica, mas tem o mérito do outro também que merece. Olha o caso que eu contei do hospital. No dia seguinte, a pessoa estava de alta, né? Por que eu consegui entrar? Era para puxar a consciência mais rápido, né? Agora, porque eu sou um grande, não é isso. É uma convergência que permite que você assiste melhor. É o contrário da síndrome da autossobreestimação. É exatamente o antídoto da síndrome. É essa modéstia, né? Acho que eu vou ter que escrever esse verbete mesmo. Eu acho que está tudo se anunciando para isso. Né? É uma pergunta, Pilar, que eu queria fazer uma... pois não, então. Eu quero fazer uma pausa para falar do Fórum da TENEPS. É só relatar um caso que foi assim. A pessoa me encontra e diz assim, como é que a gente faz para fazer pedido? Eu falei assim, é muito simples, é só você pegar um papel, escrever o nome, o endereço direitinho, tal. Falei, faz só uma síntese do problema e depois você me entrega. Ela falou, então eu vou fazer isso, porque é para mim e é para minha sogra. Mas eu não vou dizer os nomes. A gente entende. Tá. Aí tudo bem. Passaram dias, eu estava conectada, mas, sabe, porque eu conheço pessoas, sei onde mora e tal. Eu estava conectada. Mas a pessoa não entregava. Teve um dia, então, que eu chegando em casa, eu vi que ela também estava chegando, né, do trabalho. Eu falei assim, bom, eu vou dar uma passadinha lá na casa dela. Era no mesmo condomínio e tal. Eu bati na porta, estava ela e o companheiro.
E é a mãe dele, né, que estava precisando de assistência. Aí eles me contaram a situação, né? Me contaram. Eu falei assim, mas você ficou de me dar o papel para pôr na TENEPS, mas você não me deu. Então, mas eu posso fazer isso agora? Pode, é claro. Aí estavam os dois foram procurar e escrever. Mas, enquanto isso, me veio a sugestão, a coisa assim, de mérito ou demérito. Eu falei assim, para ela que estava mais necessitada, eu falei assim, você quer que faça um arco voltaico? Então, eu fiz o arco voltaico nela e perguntei depois da percepção, até foi curiosa, porque a gente fica com a mão parada. Eu falei, o que você sentiu? Ela falou, eu senti que você fazia assim com as mãos. Né? Aí fizeram o pedido por escrito, eu levei. Daí, uns dias, eles não via de longe, assim, tá, bom dia, boa tarde, sei lá, e tal. Aí, quando foi aí eu falei assim, bom, como é que finalizou a história aí? Como é que você está? Eu estou muito bem. Ela mesma dizendo, estou muito bem, meu problema lá no trabalho foi tudo resolvido, está muito bem, eu já estou cuidando e tal. E eu falei, e a sua mãe, como é que está? Que era a sogra. Ela já voltou a trabalhar, você não sabia? Eu falei, não, vocês não me falaram. Já voltou a trabalhar, ela estava marcada com cirurgia, tudo, e nem precisou. Né? Só para contar e constatar como a gente às vezes não consegue medir isso, né? O efeito, ou se vai ter efeito ou não. Depois você pode ter um retorno, mas eu precisei procurar, porque eles mesmos não manifestavam. Eu quero fazer uma pausa agora, 13h50, que é um evento, né, em cima do lance, dentro do tema aqui, que é o 15º Fórum da TENEPS. Olha, 15 anos de Fórum da TENEPS acontece esse ano, vai ser um Fórum da TENEPS especial, o 12º Encontro Internacional de Tenepsistas, a parceria do SEC com a ICTENEPS, e ele vai acontecer de 13 a 15 de dezembro de 2019. Então, dá tempo do pessoal, os teletertulianos que estiverem ouvindo posteriormente essa tertúlia, poder se organizar para vir. Mas ele está ainda com a chamada de trabalhos em aberto. Isso é uma oportunidade, isso é uma janela de oportunidade para fazer mais assistência ainda, né? Trazendo as experiências, as vivências, as reflexões, os estudos, né? Pessoais ou grupais sobre o tema da TENEPS. Então, olha, a chamada de trabalho está aberta, você pode enviar até o dia 15 de abril de 2019 para o e-mail Revista Conscientia, né? Se diz consciência, mas a gente escreve, né? Latim conscientia com T, @ceec.org. E você pode ter acesso a toda, né, ao conteúdo completo da chamada de trabalhos no site, né, do CAEC e no site da ICTENEPS. Também essa chamada está lá. Então, fica o convite para você escrever, né, sobre a TENEPS, sobre sua vivência, até sobre o desejo de iniciar a TENEPS também é possível, né? Enfim, qualquer tipo de relação com a TENEPS, tendo em vista que esse fórum é muito especial. São 15 anos, vai ter um caráter comemorativo dessa data, enfim, né? A temática vai ser Autofiex? A chamada, então, professor Flávio Amado, coordenador da ICTENEPS, me relembra tenepsismo veterano, TENEPS avançada e OFIEX. Então, dentro desse tema, você pode também, né, vir com várias aproximações, não precisa ter propriamente uma OFIEX para poder escrever para esse evento. Então, a gente reforça esse convite para vocês, para participarem, escrevendo ou participarem do evento de 13 a 15 de dezembro de 2019, aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu, parceria CAEC e CTEPS. Ok? Esse eu assino embaixo, porque é um encontro anual. Você já escreveu para Já escrevi. fóruns, Você, é? inclusive, era mediadora da mesa. Lembra? Foi exatamente. Então, está repetindo aqui o contexto da TENEPS. Né? O que eu acho interessante no fórum é que congrega desde aquele tenepsista que tem um dia de TENEPS até aquela pessoa que tem 30 anos de TENEPS. Então, todo mundo ali é pesquisador, todo mundo tem voz, todo mundo sai com algo a mais, todo mundo aprende. E não é só do Brasil, né? É planeta, é mundo inteiro.
Então, eu tive 2 participações, né, uma como autor e no último como mediador. E, assim, é um ambiente muito bom da gente debater sobre a TENEPS, né. Hoje em dia, a gente não pode mais dizer, não tem informação sobre a TENEPS. Todo ano tem um fórum na TENEPS. Tem livros, artigos, agora. verbetes. Então, assim, tem muita informação hoje sobre TENEPS. Né? Pergunta e assim, acho que a gente está engatinhando no entendimento da TENEPS. Né? Não sei se o Flávio concorda, não é isso mesmo? A gente está engatinhando aí no que é essa técnica, né? Na profundidade dessa técnica. Pois é. A estrada enorme aberta para ser percorrida, as pesquisas em tenepsologia estão recém-iniciando. A tenepsologia é uma ciência que está agora se fixando no planeta. Então, mãos à obra, porque tem muita coisa para pesquisar. Muito bom. Pergunta de Brasília. Mitologia, página 3. O mito do alto esforço multidimensionalmente despercebido. Poderia exemplificar esse alto esforço e comentar de onde surgiu esse mito? É o seguinte, o que eu pensei aqui, né? Multidimensionalmente, nada passa despercebido. Né? Não tem segredo. Em algum ponto, em alguma dimensão, aquilo está revelado. Você pode esconder numa dimensão, em outra você não esconde. Você pode esconder intrafisicamente. As consciências estão ali sabendo o que está acontecendo. E, bom, em especial quanto aos autoesforços, né? Então, às vezes a pessoa acha que, eu vou fazer TENEPS para quê? Imagina, sou só eu vou ajudar em quê? Tem tantos tenepsistas. Só que a pessoa desconhece a própria representatividade multidimensional dela, às vezes. Às vezes tem uma gama enorme de consciências, toda uma estrutura esperando que ela se posicione, né, para poder fazer um trabalho assistencial maior, andar ou encaminhar. Então, o autoesforço é nesse sentido, de assumir a interassistência como postura, como conduta padrão. Né? E isso, como qualquer esforço, não passa desapercebido. Não tem como, né? Imagina, quantas pessoas no planeta estão interessadas em parar um tempo durante o dia para dedicar as suas energias, a sua pensenidade a ajudar os outros. É muito pouco. Né? Então, não passa desapercebido ao amparador a vontade ou a disponibilidade de um neotenepsista, por exemplo. A pessoa está com aquela vontade de fazer TENEPS. Multidimensionalmente, ela já está chamando a atenção. Não é isso? Você não percebe assim também? Né? Então, não tem como. É como você olhar assim, numa cidade escura, acende uma luz. Né? Aquele ali está com vontade de fazer até. Eu vejo metaforicamente dessa maneira. Né? Então, não tem como isso não ser notado multidimensionalmente pelo padrão pensênico que se diferencia. Né? Mesmo que seja uma vela, um palito de fósforo, mas vai... Não é o LED azul, é o palito de fósforo, vai chamar a atenção, não tem como. Na maniologia, a segunda pergunta aqui de Brasília, página 3, é um tema que já foi falado, mas eu acho que é importante porque, né, a gente vê que ele volta, eu acho que tem mais coisas para a gente dizer também, você, com certeza, e os tenepsólogos aqui presentes. A mania de querer definir o melhor para os outros. Nesse caso, né, seria um ato de intrusão do tenepsista na vida do assistido? Poderia dar mais exemplos? O que eu quis dizer aqui é o seguinte, quando a gente redige um pedido de TENEPS, a gente não deve encaminhar resultados. Né? Então, faz um pedido para o fulano entrar para medicina. Tá? Ele está fazendo vestibular para medicina. Então, bota o pedido aí. Sei lá se ele tem que ser médico. Né? Como é que eu conceberia esse pedido? Né? O fulano está num momento de decisão de vida. Que ele consiga decidir da melhor maneira possível para ele e para tudo que está em volta dele. Então, o pedido de TENEPS, ele não tem um sentido de determinativo. A gente não determina. A gente coloca a situação e espera que aconteça o melhor daquilo. Então, foi nesse sentido que eu quis dizer. Não adianta querer saber, às vezes a gente não sabe nem o que é melhor para a gente. Como é que vai saber o que é melhor para o outro? Não tem como. Então, o pedido, eu penso que ele tem que ser estruturado dessa maneira. Né? Descrever com clareza a situação
e solicitar que aquilo tenha o melhor andamento, o melhor encaminhamento possível. Né? Complementar, Pilar? Tá, sim. Porque para mim chegou um pedido assim, que tinha o nome, a idade, tinha o endereço e tinha a disposição da pessoa de ir para uma entrevista de trabalho. Então, ela colocou a entrevista de trabalho, o horário onde ia ser, e que ela queria, então, ser assistida pelos amparadores. Então, ela já especificou exatamente o que ela precisava. Eu achei curioso. Foi curioso porque normalmente não vem a coisa muito específica, assim, eu quero isso. Não, com horário, hora marcada, com endereço, tudo, de onde ela ia fazer a entrevista de trabalho. Eu quero aproveitar que a gente está aqui com tenepsólogos, enfim, especialistas, estudiosos da TENEPS, da IC-TENEPS também, enfim, de vocês todos. Eu tenho uma dúvida, o que vocês acham quando chega aquele pedido assim para vender o apartamento tal? Para vender a casa tal. Flávio, como é que você faz? Você que é um mega veterano no assunto e a gente sabe, é de público e notório. Não por isso, mas como disse o Oswaldo, você faz o pedido, mas não há nenhuma garantia que o seu pedido vai ser atendido. Às vezes, o que você quer não é possível, ou às vezes não é o melhor, e às vezes o que era possível já foi feito. E a pessoa fica teimando com aquela ideia. Mas o que dava para fazer, os operadores já fizeram. E além daquilo ali, não vai ser bom. Então, para a gente ter essa reflexão de que não há uma garantia de que aquele pedido, daquela forma, vai ser atendido. Eu vejo pessoas assim que procuram repetir várias vezes o mesmo pedido, achando que com aquilo ali eles vão forçar para que a assistência possa acontecer, ou vão potencializar. Não é assim. A gente tem uma dificuldade para entender a assistência que está em andamento. Sim. E isso é o que importa. Às vezes a pessoa está doente, está acamada, e a assistência está ocorrendo naquela condição. Então, para a gente ter essa visão maior, multidimensional a respeito dos pedidos. Então, às vezes, a venda da casa não é o melhor, ou naquele momento não é o melhor, né? E você, como moderadora há tanto tempo de grupos, né, de recebimento de pedidos de TENEPS e encaminhamento, você teve a necessidade de algum momento de fazer algum tipo de triagem? Chega alguma coisa muito assim que fora, sim, muito assim, com uma notória má intenção. Às vezes, agora assistindo o Oswaldo falou da foto, do rapport que ele teve quando recebeu foto junto com o pedido do TENEPS. Houve situações que eu, ao receber, vi que aquela foto não acrescentava. Ou ver que a foto expunha a pessoa numa condição de fragilidade que não seria bom ser compartilhado. Aí, na condição de moderador, encaminha o pedido e deixa a foto. Então, isso o moderador tem que ter uma certa sensibilidade, até pela proteção do assistido. Agora, eu queria só aproveitar essa ideia que a gente já ouviu falar muito no curso de TENEPS, que o Valdo chamava atenção, que não é o fato que a pessoa é tenepsista que tem uma auréola na cabeça. E a pessoa leva seu pedido e que aquela pessoa é perfeita, vai entender, ou seja, vai pensar positivo, que já tiveram casos de pessoas sentirem que em determinada hora do dia alguém está pensando nela e sabe que é o horário da TENEPS daquela pessoa e ela está assediando-a. Então, isso acontece nas melhores famílias. E o que a gente está vendo é que, nessa pergunta, né, que foi feita, eu acho que vale a pena, Eliana, colocar que deixe para os amparadores. Evite ter opiniões. Eu acho que essa que é a ideia, né, que foi passada, é porque, às vezes, aquele pedido, eu não iria fazer um crivo do ponto de vista lógico, dessa foto, perfeito. Mas quanto ao pedido em si, porque às vezes ele está mostrando no pedido que ele precisa de assistência, a pessoa que está pedindo, né? E isso o amparador olha e fala, não, olha, aqui quem está pedindo assistência é o próprio que escreveu, porque está muito torta essa história, né? Então, eu acho que é interessante de ver essa questão. Eu acho que, só para vincar essa ideia, eu queria ter uma ideia tua, Oswaldo, que é o seguinte,
Qual que é o momento certo dessa psicometria? Por que eu estou te falando isso? Porque eu vi que, pelo que eu entendi, você usa uma técnica que eu achei bacana, que isso daí, lá na dinâmica da Marina, você, né, da TENEPS, a Marina já comentou que ela tem uma técnica de, ela coloca os pedidos ali, e aí, passado um tempo, ela lê aqueles pedidos antes da própria TENEPS e faz a vocação. E o que eu senti na tua parte, você fez o contrário. Você, você, na hora que recebeu o pedido, você já transcreveu fazendo a psicometria. Essa foi uma interpretação. Que, então você meio que evocou, passou a limpo, deixou grafado naquele papel as suas percepções da sua ideia com o máximo de evocação possível, deixando registrado naquele papel que aí você colocou na caixinha. Então, eu queria que você aprofundasse. São ideias semelhantes, mas em momentos diferentes. Mas eu trago aqui, no finalzinho da fatologia, a releitura periódica dos pedidos, prévia à sessão de TENEPS. Exatamente dentro disso que você comentou. Esse refresh que a gente dá. Na própria psicometria. Às vezes a psicometria ela se refaz nessa leitura periódica. Porque né? Eu já também escutei no curso de TENEPS o Valdo falando o seguinte, coloque o pedido lá e esqueça. Ele também já falou isso. Eu só estou fazendo esse contraponto porque, como é uma área que a gente está desenvolvendo, de cada um, às vezes, tem sua opinião. Isso é correto. Mas uma das ideias que eu tive, uma percepção que eu tive neste momento foi de que, para a pessoa, o tenepsista, não ficar com uma ideia gravitante na sua cabeça sobre aquele problema. Ele esqueceu o problema, porque às vezes ele não desassimila, que você fala um pouco da desassim, mas ele fica assim, passa o dia ele está permeando aqui. Aquilo envolve ele. Exatamente. Então, às vezes, isso não é bom. Ele comentava que você colocava na caixinha e esquecia. Então, eu acho que é legal de deixar claro que, pelo que você está trazendo, é naquele ambiente de TENEPS, aquela evocação naquela circunstância, sistemática, e depois ali depois esquece aquilo. Esqueceu. Com certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, eu na verdade, queria fazer um comentário que me lembrou uma situação que a pessoa me encaminhou um pedido para um fumante. Né? Aí eu fiz mais ou menos para cutucar. Né? Aí eu falei assim, tá bom, o que você quer pedir para ele? Não, eu quero pedir saúde. Eu falei, impossível. Vai pedir saúde para um fumante, não tem coerência. Você tem que pedir outra coisa, tem que pedir lucidez, tem que pedir discernimento. Pedir saúde para fumante, a pessoa não quer saúde. A pessoa não quer saúde. Se ela quiser saúde, ela não fumava. Então você tem que pedir lucidez, você tem que pedir bom senso, que a pessoa se informe, né? E que aconteça aí o melhor para ela. Não adianta, saúde para fumante não vai ter, gente. É incoerente. Só quero fazer um comentário em cima disso aí que vocês discutiram, porque é aquela história, que aconteça o melhor para todos. Isso aí. Né? O professor Valdo, na época dele, ele me colocou na TENEPS para vender minhas coisas lá. Até eu coloco na TENEPS, por isso que eu fiz aquela pergunta lá. Se eu peço que aconteça o melhor para todos, e depois eu fico chateada porque eu não consigo vender a casa, seria incoerente da minha parte, né? Eu peço um negócio, mas vai ser o melhor para mim, mas não é para todos, mas para mim é. É para todos, leva para lá. É para todos, mas é primeiro para mim, né? É primeiro para mim. Então, que aconteça o melhor para todos e fique calma, né? Então, não pode ficar explorando muito. Eu só queria fazer um outro comentário que a gente discutiu na hora do almoço lá, eu acho que a Pilar já estava junto, de um pedido de TENEPS, como que é interessante. A moça estava um mês e meio colocando na TENEPS para arrumar emprego, porque ela estava entrando em depressão, fazia 1 ano e meio que ela não conseguia emprego e a filha dela cobrando, porque precisava ajudar a pagar luz, precisava ajudar a pagar água, ela estava sentindo mal. Aí eu falei para ela, olha, eu estou indo para Foz do Iguaçu, eu vou te colocar na TENEPS, mas 1 mês você vai ficar aqui, se ajuda aqui, eu vou te pagar, beleza, tranquilo, já alivia um pouco, né? Mas aí o que aconteceu? O dia que eu estava vindo para cá, ela me liga, porque ela ia me substituir, ia ficar lá ajudando, né? Ela me liga, você vai ficar muito chateada comigo, decepcionada, mas eu consegui um emprego de carteira fixada, carteira assinada.
Eu falei, mas como eu vou ficar chateada? Mas eu ia ficar na sua casa. Eu falei, poxa, menina, eu tô pondo no TENEP para você arrumar um serviço e eu vou ficar chateada com você porque você não vai trabalhar aqui comigo um mês, eu ponho outra pessoa. Sabe? Eu acho que é muito interessante a gente pensar isso. Outra pessoa poderia. Eles não entendem de cosmoética. A gente entende um pouquinho, né? Como é que eu vou ficar chateada com uma moça com um pedido que eu estou fazendo? O que você acha aí da... Pode dar a sua opinião. Essa tua história me lembrou uma outra reflexão, né? Porque o pedido é um aspecto daquele contexto. Às vezes, o que precisa ser assistido é uma outra coisa, né? Então, o pedido é só um gancho. Muitas vezes você está jogando só lá o gancho e quem é que sabe o prioritário a ser assistido aí no caso é o amparador, não é a gente. Então, às vezes você está pedindo uma coisa que é o que você está enxergando, né? Não, tem que limpar a cozinha, né? Mas o telhado está podre. A pessoa não está vendo que o telhado está podre. A casa vai desabar. Isso daí é então, interessante, né? A gente você está falando, a gente refletir sobre isso. O pedido né? é o que o requerente enxerga da situação, é o que ele acha que está pegando, que está, mas o amparador enxerga mais. Né? Mas dentro desse contexto melhor, é a melhor coisa, né? Que aconteça o melhor para todos. Com certeza. Gente, certeza. isso é fantástico. Cosmoético, né? É muito cosmoético. Você quer falar? Eu só queria acrescentar o seguinte, que quando o Oswaldo falou da antecipação que ele teve, não foi nem intrusão, mas foi assim, olha, eu quero ajudar o melhor no que ele mais precisa. Isso já está dentro da TARES, já é uma TENEPS mais tarística. Então, quando aquele casal, né, aquele casal que eu citei, eles estavam assim meio emperrados, eles não solicitavam objetivamente. Precisou eu fazer uma intervenção assim mais direta, ir até a casa deles, como é que vocês estão e tal, né? Para eles conseguirem registrar o pedido. Quer dizer, eles fazerem a abertura para poder receber a ajuda. Então, tanto no caso aí do fumante, como eu vendo assim como o próprio assistido, ele precisa também ter uma predisposição para que aconteça um resultado positivo para ele, que será o melhor. Como é esse caso que você contou. O que era melhor para ela, nem ela sabia. Né? Nem a moça sabia o que era melhor. Não, pegando esse gancho que você está falando, Pilar. Outro gancho. Que eu fico assim, às vezes, não em dúvida, mas eu levo em relação à cosmoética. Até que ponto eu penso assim, não, aquela pessoa precisa que eu coloque o nome dela na TENEP, sabe? Assim, sem ela solicitar esse pedido, sem ela se manifestar. O que você acha disso, Oswaldo? Qual a tua opinião? Porque eu me pego nessa questão, sabe? É cosmoético, não é cosmoético quando a pessoa não pede. Claro, tem casos extremos que a gente vê realmente que a pessoa está necessitando, daí eu não tenho dúvida, mas tem casos assim que eu fico... Entra, você vê, às vezes, um esclarecimento da situação. Pois. Aquelas pessoas não estão acostumadas a fazer pedido de TENEPS, a pedir para os outros. Então, ela sendo esclarecida que o pedido era uma coisa assim, normal, natural, elas aceitaram. No caso do fumante aí, o que ele precisava mais? Por isso que eu acrescentei. Então, antes, às vezes, vem um esclarecimento para a pessoa até aproveitar melhor o que é um pedido. Não, eu entendo, mas eu digo, eu, enquanto tenepsista, ter esse senso de cosmoético, a sabe? maturidade, né? Aí vem a maturidade. Eu queria saber a tua opinião. Eu penso o seguinte, não é anticosmoético solicitar assistência para outro. Mesmo que o outro não queira assistência, se ele não quiser, ele não vai, que ele não saiba, mas eu não vejo falta de cosmoética você pedir ajuda para o outro, desde que dentro daquele princípio, que aconteça o melhor. Você não pode determinar a ajuda. Aí a anticosmoética entra aí, quando você começa a amarrar as coisas, que aí é um nó atrás do outro, que você vai gerando às vezes. Então o pedido ele tem que ser neutro no sentido de que aconteça o que for possível, o que for melhor.
Né? Aí eu acho que não esbarra com problema de cosmoética, quando você pensa assim. Acho que ficou mais né? assim. E a outra questão, assim, eu tenho por hábito, recebo pelo o WhatsApp, essas coisas assim, eu logo registro, né? E apago, assim, porque parece que o fato de deixar no celular, eu fico muito linkada, assim, durante o dia. Então, eu sinto a necessidade de tirar dali, porque pode acontecer aquela coisa da profilaxia. Alguém pega o teu celular, né? Tu perde o celular. Então, eu acho que é profilático isso aí. Não sei o que vocês pensam, né? Eu concordo com você, apesar de que eu estou com um aqui sério no celular, porque eu não tive tempo ainda, porque veio foto e tudo, e é todo um contexto. Então, eu tenho que parar, vou ter que imprimir aquilo, e está aqui. Né? Então, assim, a gente também não pode, Terezinha, sacralizar muito ou ritualizar muito as coisas. Né? Sente um pouco o contexto e vê como você vai agir ali. Entende? Não tem assim muita receita de como. Cada pedido que chega é como se fosse uma história diferente. É como se fosse um aprendizado diferente para o tenepsista. Entendi. Isso, a Silvia está apontando um item aqui, o modus operandi de cada tenepsista. Né? Oswaldo, estamos no nosso tempo, você vê que tem muito para a gente conversar. Teneps, né? Então, você, por favor, continue escrevendo sobre Teneps. Volte, vocês todos, enfim, volte a essa cadeira. Muito obrigada por mais essa contribuição à enciclopédia, ao debate. Obrigada a vocês, tertulianos presentes, os paratertulianos, né? Os teletertulianos também, que enviaram perguntas. Obrigada à equipe da Enciclosapiens, sempre presente, apoiando, a equipe do Tertuliário. Vamos aos nossos recados de hoje. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 5 perguntas enviadas online. Para amanhã teremos o verbete com sim resiliente, da especialidade Perfilologia, com o verbetógrafo Rosalina Tavares. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.